tudo bem? O nosso primeiro episódio de 2026. Que saudade que eu tava, hein? Bem-vindos ao Vem Pra Fogueira. Tô aqui com um monte de brasa, um monte de fogo incendiando, umas labaredazinhas aqui que ficaram para trás, porque deu saudade, viu? Abriu já, lindeza. Seja bem-vinda de volta, que bom falar com você novamente. Que bom, que bom. Esse ano eu não sei como é que foi pra você, e pra mim foi assim, Oh, começou o ano, abriu. Falei: "Mas o que já aconteceu?". era, Mas enfim, já era. estamos aqui, estou Principalmente muito aqui que feliz de tem estar de volta. carnaval. Então, que o ano só começa depois, né, e assim, fiquei meio perdida, assim, no tempo, mas estou aqui tentando firmar os pés no chão e vamos que vamos, muito feliz de estar de volta. Eu também estou muito feliz de estar aqui, assim, a gente tem umas trocas, a gente não fica sem se falar porque dá saudade, mas eu acho que fazer esse projeto, assim, é sempre muito importante, porque eu confesso que eu falei pra Lindeza, né, que a gente ouviu alguns episódios lá atrás e olha gente, é um exercício, viu, de se ouvir, de se conhecer, de ter compaixão mesmo pela gente, né, pelo que a gente tem coragem de fazer, do que a gente tem coragem de ver, assim, porque muitas vezes você gravar, você, ouvir você mesmo falando, você acaba a gente tem uma autocrítica muito grande, né. Mas assim, fiquei feliz de voltar, fiquei feliz de estar aqui com vocês de novo, para essa troca, porque assim, a gente acha que está fazendo alguma coisa para os outros, mas assim, no fundo, é muito sobre a gente também, né, muito sobre o que a gente quer, entregar para o mundo e o que a gente quer entregar para a gente mesmo nessa nossa autopercepção. E hoje, quer falar um pouquinho sobre o tema, lindeza? É, hoje a gente vai falar de um tema que, assim, acho que para nós é muito especial, né, porque eu acho que a gente foi descobrindo na prática o quanto é importante, né, o quão esse tema é significativo, o quanto ele dá pano para manga e o quanto a gente pode crescer quando a gente começa a olhar para isso e falar sobre isso, e perceber todas as nuances e, enfim, se entregar para a experiência de viver, né. A gente vai falar sobre a importância da gente pulverizar os afetos, né, o que que é pulverizar os afetos? Você quer trazer pra gente a sua definição, que eu acho que fica melhor pra gente começar daí, né, do que a gente tá falando? O que que é esse pulverizar os afetos? Primeira vez que eu vi esse termo, que foi da Vanessa Zanello, né, ela tem um trabalho muito importante sobre relacionamento, sobre afetividade, principalmente nesse viés, feminino, né, ela estuda muito isso. E na Prateleira do Amor, quando eu li isso, e alguns trabalhos que eu acompanhei dela, eu estava trabalhando na época com agronegócio. Então foi uma experiência muito legal, né, porque eu ia para campo, às vezes, gravar conteúdo e eu via pulverizadores, gente, vocês já viram, vocês já tiveram oportunidade, eu moro em Goiás, né, então assim, não é muito difícil de ver campos, o agronegócio aqui é muito forte, mas assim, se você não teve essa oportunidade, é só às vezes você vai imaginar um cano muito longo com vários furinhos e na hora que a gente vai pensar, um campo muito largo, você não tem como irrigar ele sozinho, né, então você precisa de vários furinhos, você tem para que ele se abasteça de uma forma uniforme. Então, quando a gente vai pensar nisso, versus o que nós somos mulheres ali, da década de 80, 90, né, então eu sou vou fazer 38 esse ano, então a gente foi uma geração muito chafariz, eu até vou fazer um contraponto aqui, o que que é isso, né, a gente foi ensinada que o principal ponto do nosso relacionamento, o principal ponto da nossa vida, o grande momento, a gente foi criada para ser escolhida. A gente foi criada para ter um relacionamento. Então, assim, todo o resto podia até acontecer, porque a gente já fez muito mais do que nossas mães, que fizeram muito mais que as nossas avós, que fizeram muito mais que as nossas bisavós, por exemplo. Nenhuma das minhas bisavós casaram com as pessoas que elas amavam. Então, assim, é muito triste, a gente vai pensar nessas histórias. Mas, ainda assim, venderam pra gente um negócio assim. O relacionamento afetivo é o chafariz, né? É a coisa mais importante da sua vida. Todo o resto, trabalho, as amigas, a família, os outros relacionamentos que você vai ter na vida, o autocuidado, ele vai ficar com o que sobra, com os pingadinhos que vão caindo ali do chafariz, mas aqui a sua força motriz, a coisa que é principal, é um relacionamento afetivo. Então não importa se você é bem-sucedida profissionalmente, não importa se você tem amigas maravilhosas, não importa se você já viajou por N países, se você não tem um relacionamento afetivo, se você não foi escolhida, tem algum problema com você. E assim, eu vejo isso, eu vi muito isso, quando eu fui chegando aos 30 anos, sabe, lindeza. Eu já tinha ali tido filho, o meu foi uma bagunça, né, eu engravidei, depois eu casei, enfim.
Mas as minhas amigas que não passaram por esse processo, que foram chegando perto dos 30 anos, elas se assustavam muito, assim, de não, principalmente as que não estavam no relacionamento ou que já estavam no relacionamento há algum tempo e ainda não tinham sido pedidas em casamento. Virou a página dos 30, parece que você tá ali com o cronômetro, e agora, né, o que que tá acontecendo? E eu acho que a gente voltar toda a nossa vida para esse para um único eixo, primeiro que é muito cruel, e assim, é injusto até com a pessoa que está do nosso lado. Se a gente vai pensar assim, como que a gente vai pegar toda essa energia e esperar que a pessoa seja um amigo, um amante, um pai que a gente não teve, o cara que vai, conseguir falar de coisas profundas, mas ao mesmo tempo vai ser um provedor. Não dá, né, esperar tudo isso de uma pessoa, não dá. E aí o que que eu queria convidar a gente pensar nessa pulverização mesmo dos afetos. É a gente pensar no como é que a gente pode, disseminar os afetos de uma maneira mais saudável, assim, de pegar realmente como um pulverizador e começar a ampliar essa veia o eixo dos nossos afetos, sair de um eixo central e ir para vários pequenos furinhos, assim, da nossa vida, que eles têm importâncias parecidas. Eu não vou falar que uma coisa é mais importante que a outra, mas que eles têm importâncias similares, até para a gente ficar mais equilibrado. Se faltou de um lado aqui, se um furinho entupiu, eu tenho outros furinhos que conseguem me dar suporte emocional, me dá um suporte afetivo, e seria mais ou menos esse o conceito, assim, que eu acho essencial para a gente adotar na vida, né. É muito, é muito. Eu gosto muito da Valesca Zanella, eu acho que ela traz, assim, ela conseguiu colocar nomes e transformar em conceitos, estruturas que a gente conseguia já perceber, a gente meio que entendia que tinha alguma coisa meio estranha e que a gente precisava fazer algum movimento, mas eu acho que ela dá nome para as coisas, isso ajuda a gente a entender, né, através, da palavra, né, a gente consegue entender melhor. E assim, essa estrutura ela não tá aí à toa, né, que na verdade Hum. essa sempre foi a intenção mesmo, né, de nos separar, de nos manter distantes, para que a gente não pudesse conversar sobre os absurdos e sobre todas as coisas que a gente estava vivendo, para que a gente não pudesse compartilhar conhecimento e viver sobre a tutela de um homem, né. Tem até uma história da origem da palavra gossip, né, que é fofoca em inglês. Fofoca. Oi, gente, estava aqui editando o episódio e resolvi voltar aqui para ampliar um pouco a conversa sobre a origem da palavra gossip, né, fofoca, que eu acho que merecia, eu acho que vale a pena. Bom, hoje nós sabemos que a palavra gossip significa fofoca, mas a origem dessa palavra ela é muito diferente. E aí, para entender essa transformação, a gente precisa voltar lá atrás. Eu até coloquei umas anotações aqui para que eu não me esqueça, para eu não me perder. A origem dessa palavra é God save, que são duas palavras, né? A primeira palavra God, que significa Deus, e sib, que na época significava parente, familiar. Então, God-sib era o termo que eles usavam para designar os padrinhos, as madrinhas de uma criança e as pessoas que tinham um vínculo, né, espiritual de confiança com essa família. E aí, com o tempo, esse sentido foi se expandindo, e aí God-sib passou a ser usado para falar de amigas íntimas da mãe, especialmente aquelas que acompanhavam a mulher durante o parto, né? A gente sabe como funciona, né? E essas relações eram relações de cumplicidade, né, de cuidado, de apoio emocional, essa rede feminina que a gente sabe que é tão importante para nós, né. Eh, e aí, o que que a gente pode pensar? Então o início, né, dessa palavra, a gente estava designando amigas próximas, confidentes, né. E aí essa história começa a mudar muito radicalmente lá pelo século XVI e XVII, que é o período marcado pela caça às bruxas na Europa. E a gente sabe já um pouquinho dessa história das caças bruxas, né, a gente vai ampliar essa conversa com certeza em outros episódios. Mas aí nessa época essas redes de apoio às mulheres, elas passavam a ser vistas como uma ameaça para essa ordem patriarcal, né, que queria controlar as mulheres, né, então esses espaços de conversa, eles começaram a ter, eles começaram a ser percebidos pelos homens e pelas estruturas de poder, como espaço de rebeldia, de troca de ideias perigosas, e aí, claro, né, precisava de ser controlado para que essa ordem patriarcal pudesse ser estabelecida. E aí, nesse contexto, então, a palavra gossip começou a ganhar esse novo sentido, né? Então, o que antes era associado à amizade, a cuidado, ele passa a ser usado para descrever conversas consideradas fúteis, inapropriadas ou, presta atenção, subversivas. Acho que essa palavra é importante. E aí o medo era tão grande, né, que em 1447, na Inglaterra, eles chegaram a emitir uma proclamação que proibia as mulheres de se reunirem para
tagarelar. E a proibição, ela não era só simbólica. As mulheres que eram acusadas de serem fofoqueiras, elas poderiam ser punidas com mordaças de ferro que prendiam as línguas e, elas poderiam também ser expostas publicamente, né. Então a transformação dessa palavra, ela não foi uma transformação apenas linguística, ela foi uma transformação política, né, ela foi a palavra ela foi usada como ferramenta para silenciar as mulheres e enfraquecer as redes de apoio, é aquilo que a gente estava falando, né. E aí associar essa união das mulheres, essa conversa, esse momento de troca, com algo que é perigoso e vergonhoso. E aí o tempo foi passando e o sentido negativo ele foi se consolidando. Então gossip deixou de ser conversa entre amigas e passou a significar fofoca, maledicência, mexerico, né. E aí essa mudança com certeza diz muito menos sobre a natureza das conversas e muito mais sobre o esforço histórico de controlar a voz feminina. Eles lá atrás já sabiam que a voz feminina tinha muito poder e precisava ser controlada, por que será, né? Hoje, quando a gente escuta essa palavra, a gente não vai pensar nessa trajetória, né? Por isso que eu achei interessante a gente trazer essa conversa para cá. Porque entender essa história nos ajuda a entender, né, toda essa história de tentativa de controle, né, de utilização da linguagem para um controle social mesmo. E a prova, né, de que uma palavra ela pode carregar aí séculos de tentativa de silenciamento, a gente não pode esquecer disso. E acho que, assim, ter um grupo de amigas é um ato de resistência, né, eu acho que essa história lembra bem isso. Então vamos voltar para o podcast para a gente continuar essa conversa lá, tá bom? Beijo. Se eu tô numa situação difícil, quem já não passou por isso, né? Se eu tô numa situação difícil aqui, e eu converso com a minha amiga, e ela tá falando da situação dela também parecida, a gente começa a pensar: "Opa, tem alguma coisa Claro, não é errada aí, meu. então não é comigo, né, tem alguma coisa". E aí a gente vai compartilhando, compartilhando, a gente começa a perceber que: "Opa, será que realmente é esse o caminho? É Essa é a comigo, única saída, né, a única maneira de viver, né?". Uma amiga nos salva, né, eu acho que não tem com uma certeza. história de uma mulher que não tenha sido salva por uma amiga. E quando a gente é ensinada que a gente tem que não só não confiar, como rivalizar com as mulheres, né, o objetivo era esse mesmo, né, era nos afastar, era permitir com que a gente era fazer com que a gente não tivesse essa troca, com que a gente não tivesse acesso a conhecimento e às vivências das outras mulheres. Então, assim, é proposital, é por isso que eu acho tão importante a gente falar sobre isso, pra gente desmistificar um pouco essa história. O centro da nossa vida não mais precisa ser um relacionamento romântico, né, o centro da nossa vida ele é a gente, e aí a partir da gente, a gente vai tendo as experiências, né, e aí vão ter a nossa carreira, amizades, a as nossas os nossos próprios hobbies, né, que é uma coisa que a gente fala tanto, né, lindeza, que a gente não foi ensinada a ter Gente, hobby, né, a mulher não gente tem hobby. não tem hobby, então assim, Eu o lembro. homem é o centro, aí a gente briga porque foi jogar futebol, briga porque foi jogar videogame, que eu escuto muito isso, né. "Ah, joga videogame, joga futebol". E a gente faz o quê, O né? que A você gente tá lá faz? esperando ele terminar de brincar pra vir, porque ele já que é ele é o centro da nossa vida, né, então vamos A esperar ele gente terminar a precisa brincadeira e vir, né. Então é muito importante falar sobre isso, né, lindeza. Eu acho que, assim, a gente foi descobrindo isso, assim, na nossa de uma caminhada, né, o quanto as amigas precisam ter um espaço, especial na nossa vida, né. lindeza, isso é tão profundo, porque, assim, você falou de uma forma histórica muito importante, assim, de onde vem, que às vezes a gente vê o incômodo, mas não sabe de onde vem. Então ele realmente é uma coisa proposital, mas aí se a gente vai olhar para nossa vida, as épocas que eu não sou uma pessoa naturalmente ciumenta, mas as épocas em relacionamento que eu fui mais ciumenta era a época que eu não estava fazendo nada por mim. Então, assim, o outro, como ele virava, o centro da minha vida, e aí se ele fazia qualquer outra coisa, eu achava estranho, como assim? Eu não sou o centro da vida dele? Porque aí a gente sempre pensa do nosso lado daqui, né. "Ai, porque ele deixou de fazer isso, ele deixou de fazer aquilo", mas na verdade é estrutural para imagina, para uma pessoa, pra gente também ser o centro da vida dessa pessoa, a gente também se angustiaria, a gente também seria é um fardo se a gente vai pensar, né. Teve recentemente eu li As Cabanas que o Amor Faz em Nós, da Ana Sui, e ela fala, assim, que naquele momento do apaixonamento e a gente tá ali com o outro fazendo mil coisas, eh e aí a gente tem vontade até de engolir o outro, ela usa muito essa expressão de ter
Mas, assim, depois você vai querer vomitar, porque, assim, é demais, assim, e todo essa se você se concentrar tanto numa pessoa, assim, por mais que é isso e é super incoerente isso que a gente vai falar, né, que a gente quer, mas se o outro dá demais, aí você fala: "Não, não, espera aí, tá me sufocando". Então, é essa forma de saudável de ver os afetos, né, essa forma mais coerente de vê-los, essa forma mais, eh eu acho que é até justa para todo mundo, né, porque ninguém vai consegue entregar tanto, né. Eu acho que pra gente fica mais leve pra gente descobrir, assim, é difícil a gente ficar com a gente, né. Até essa questão de hobby você precisa estar com a gente mesma. Então eu lembro a primeira vez que eu com você eu até saí depois da separação, cara: "Ai, que são os seus hobbies lá?". E eu recém-separada, com filho pequeno, eh, trabalhando para pagar os boletos, eu olhei pra cara dele e falava assim: "Gente do céu". Que eu vou falar? Ler? Tô nem lendo, não tô fazendo nada, assim. Então, e aí você vai se descobrindo e você vai lendo aí eu lembro que e outra coisa, assim que eu separei, eu senti uma urgência. Primeira coisa que eu fiz, foi ir pra Pirenópolis, que é uma cidade que tem cachoeira e tal. Eu lembro da conexão que eu tive comigo, eu falei: "Nossa, eu sou isso aqui, eu também sou isso aqui. Eu também sou ir pra natureza, descansar minha mente, ouvir o barulhinho da água, pegar umas trilhas, ficar com medo da cobra, será que tem ou não tem? Então, assim, eu também sou isso. Aí eu fui lembrando, assim, quando você tá tão imerso num relacionamento afetivo, eu fui você vai parece que mergulhando e afundando e eu lembro que eu não tive que e talvez quem esteja teve que talvez namoro você consiga ter menos essa percepção, mas quando você divide a casa e a vida com alguém, eu acho que é mais fácil você ir sumindo, assim. E eu lembro que eu fazia pergunta: "Gente, por que que eu parei de usar saia? Por que que eu não como mais tal coisa? Quando é que eu parei de ouvir tal música?". E isso porque você vai sumindo um pouco no outro e até certo ponto eu acho que isso é normal, mas depois, eu acho que a gente tem que se lembrar de quem a gente é, porque isso fundamenta a gente. E as amizades, as mulheres pra mim, assim, em essencial eu já tentei ser amiga de homem, tá, gente, não é porque não é preconceito não, mas assim, esse suporte emocional, essa questão de querer falar, de: "Olha, cara, eu preciso de você", e assim, e eu tenho amigas eu e a Lindeza, a gente tem quase 10 anos de amizade, com ela do outro lado do oceano, morando em Dublin, assim. Então, não é às vezes o suporte da pessoa estar do seu lado, mas em quantas e quantas vezes a gente se falou, assim, pacientemente, ela conseguiu me ouvir e vice-versa. Eu tenho amigas em Palmas do mesmo jeito, eu tenho amigas, em Brasília, em vários lugares do mundo que eu passei, que eu consegui, ter suporte em diferentes momentos da minha vida e não por acaso eram mulheres, não por acaso eram mulheres que literalmente: "Não, eu também já passei por isso, olha por esse lado aqui", ou então: "Não passei por isso aqui, mas você não é só isso, você não é só esse momento, você tem muitas outras coisas que você está esquecendo". Então assim, mulheres me lembram quem eu sou e isso pra mim é fundamental. Nossa, isso é demais. E assim, eu fico lembrando do quanto em tantas situações, as amigas nos ajudam a enxergar coisas que a gente não enxerga sobre a gente, né, porque a gente entra Sim, nesse modo nossa, crítica, né, nesse modo de quase autoflagelamento, né, e aí quando a gente tem uma amiga amorosa por perto, a gente conseguir se enxergar através dos olhos de uma amiga querida é um presente, assim, que tira a gente do buraco, literalmente, né, com porque, certeza. eh, se a gente tá é importante pensar, né, que se a gente tá num relacionamento amoroso, num momento onde a gente tem dificuldade de lidar consigo mesmo, de ficar sozinho, quando a gente não vê vantagens de estar na própria companhia, quando a gente não curte estar na própria companhia, normalmente os relacionamentos em que a gente entra, tem uma tendência a serem relacionamentos um pouco mais conturbados, né, porque já existe uma questão de relacionamento íntima que precisa ser olhada e que não foi. E aí se eu entro num relacionamento me sentindo péssima, a chance de eu aceitar, as perebinhas emocionais que a Valesca fala, são imensas, né. E aí quando você pega uma amiga que te olha e fala: "Amiga, olha pra você, te lembra das suas conquistas, te lembra de quem você é, te lembra de tudo que você já fez, te lembra o tanto que é gostoso estar perto de você, né, o tanto que é gostoso as trocas, o quanto que você tem pra oferecer, o quanto você tá trazendo pra esse relacionamento, e o quanto o dito cujo é bem mais ou menos". Eu acho que, assim, é uma salvação, né, a gente conseguir se olhar pelos olhos de uma amiga, é um presente que, assim, é claro que é possível ter amizades com homens, é claro que é possível,
que existam amizades femininas que são baseadas em outras coisas que não é só amorosidade, é óbvio que isso existe, né, mas a gente tá falando, assim, de um modo geral, né, a gente tá falando, assim, de uma constituição, que é muito mais fácil eu me identificar com alguém que passou por esse caminho, que sabe o que que é calçar os sapatos de uma mulher num mundo que é machista, né. Então, a gente se sente reconhecida, né, a gente se sente pertencente, a gen Você tocou num cerne da raiz para mim, que eu acho que é o pertencimento, né. Eu acho que mulheres nos tornam pertencentes, assim, de formas, eu acho que até me expressei mal: "Ai, não é que não dá para ter relacionamento com homens", que não seja amorosamente falando. Dá, mas o nível de profundidade que o cara vai ter, assim, por mais desconstruído que ele fale que ele é, por mais, legalzão que ele fale que ele é, assim, uma hora ou outra ele vai falar alguma coisinha que você vai falar assim: "Não, cara, você não tem noção do que é andar à noite sozinha, você não tem noção que é apaixonar por uma pessoa mais ou menos porque ela te deu 2 migalhas de amor", você não tem noção do que é isso, porque você não precisou passar por isso. Então isso que você trouxe de pertencimento é extremamente importante, assim. E o que me deixa feliz, lindeza, é que, assim, você vai conversando com as gerações, né, eu acho que a gente está evoluindo. Pode ser aos pouquinhos, mas eu acho que existe uma evolução, assim. Eu tenho uma sobrinha que vai tá prestes a fazer 16 anos, assim, e ela foi a primeira experiência de amor, eu falo que ela foi um bom ensaio para o amor incondicional, porque, assim, esse sobrinhos é um negócio que não é seu, mas ao mesmo tempo você quer pegar e aquela coisa. Então assim, eu me apaixonei pela Maria Clara desde o dia que eu a vi, e a gente conversando esses dias, né, na adolescência volta e meia alguém pergunta de namoradinhos e tal, tal, tal. E assim, minhas conversas com ela geralmente é de série, ela é apaixonada pelos coreanos, tem um nego é uma outra geração, assim, que existem outras questões, assim, não tô falando que ela em algum momento não vai se apaixonar, não vai gostar de alguém, não vai, e eu acho que isso é saudável, inclusive, o relacionamento afetivo, ele traz a gente para um lugar, gente, que nenhum, porque também eu vejo outro extremo, né, de pessoas: "Não quero me relacionar porque é muito difícil", e é difícil mesmo, mas eu acho que um relacionamento afetivo, ele te mostra luzes e sombras de uma maneira que nenhum outro relacionamento faz. Então eu acho que também fugir disso é fugir muito do nosso autoconhecimento, assim, muito da experiência de viver, assim, da experiência de viver. Querer evitar completamente o sofrimento também não é saudável. Mas voltando aqui a Maria Clara, volta e meia alguém pergunta, né, e ela tá com tantos outros campos abertos, tantas outras janelinhas abertas, que eventualmente isso vai acontecer na vida dela, assim, vai surgir alguém que ela vai se apaixonar, enfim. Mas é interessante você ver isso, porque eu na idade dela, exatamente na idade dela, eu dei meu primeiro beijo, faltava um mês para eu fazer 16 anos. Então, desde então, gente, até um pouco antes, ou eu estava apaixonada platonicamente, ou eu estava em um relacionamento, ou eu estava sofrendo para sair do relacionamento, ou eu estava sofrendo porque eu acabei de sair do relacionamento, ou eu estava interessada em alguém. Assim, era um ciclo, assim. Eu vou fazer 38 anos, então são mais de 20 anos com o meu cérebro que pronto, então parece que só mudando o nome dos personagens, mas eu vivendo essa história de ansiedade, de: "Ai, ele vai não me", e olha que assim, vamos lá, eu não sou uma mulher que é 100% relacionamento, assim, a amizades sempre tiveram um local muito importante para mim. Então eu fui a mulher que viajou sozinha, foi para 15 países sozinha, sempre teve essa questão com amizade, saiu de casa com 19 anos, depois saiu de vez com 21. Então assim, eu nem sou o padrão da mulher que vai, é nascida e faz aquela coisa corretinha. Tive filho antes de ter casado. Então assim, eu sou zero padrão em vários pontos da vida. Só que ainda assim é importante para mim, ainda assim é uma coisa que tá no meu cerne, tá no meu, parece que eu fui imprimida com isso, todo dia eu tenho que lembrar de descolar. E aí eu cheguei numa fase, estava até comentando com outras amigas minhas solteiras, assim, pós 35, que assim, você começa a entender os tipos de relacionamento que você não quer, mas você ainda sente falta de ter alguém, então parece que fica um limbo, assim. E aí durante um tempo, o cérebro inclusive ele fica procurando, assim, quando eu falei assim: "Não, beleza, eu não vou mais entrar em nenhum tipo de relacionamento", e isso é muito recente, tá gente, tô falando assim como se eu estivesse na cadeira do conhecimento e não tô. É um aprendizado. É todo mundo muito rec pelejando.
todo mundo pelejando. E aqui os outros tipos de afeto, quem tá assistindo o vídeo, É, vê então, que eu tá arrumei outro tipo de funcionando aí, tá afeto. funcionando. É, Ela é muito é a linda, Noir, nossa gatinha. é A muito gente adotou uma linda. gatinha aqui, e ela é toda carinhosa, ela é toda afetiva aqui, ó, pra você participar. E o cérebro, gente, é uma coisa interessante, ele fica procurando problema, minha filha. Como assim? Tipo assim, agora você só tá fazendo atividade física, trabalhando, cuidando de menino, adotou uma gata, que saindo com suas amigas, tal, 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 arrumando o joelho que tá fudido, cadê aquele negocinho que ficava tipo então parece que nem a gente tá acostumada a não ter um relacionamento, nem a gente sabe Não como é que não é tá. ter um É, a gente não relacionamento tá, ou um lindeza. É, e sofrimento ou assim um é, então parece que precisa o tempo inteiro daquilo, né. Então, assim, o que eu tenho precisa. às vezes quando a gente senta nessa cadeira e fala: "Não, eu vou falar sobre o assunto", erroneamente as pessoas acham que tá tudo certo por aqui, não tá não, tá não, assim. Eu acho que Não a gente só tem mais é, consciência de como é que vai, e aí a gente volta mais rápido talvez, assim, a gente vai, comete uns besteirinha ali, e aí: "Opa, espera aí, eu tô me perdendo de mim de novo, eu tô colocando esse cara num pedestal que não existe. Ah, gente, ainda nem tem nada ainda, então deixa eu voltar a fazer minhas coisas aqui". Então assim, tem muito pra evoluir ainda, mas eu fico feliz com essas novas gerações que estão vindo, viu, lindeza. tá mudando. E assim, eu até quando você foi começando a falar da sua sobrinha, eu fiquei pensando, né, eu acho que um jeito da gente ver a confirmação de que tá funcionando é, claro, observando essas gerações mais novas, mas é a gente observar a força com que esses movimentos Red Pill estão crescendo, né, porque eles estão Com certeza. apavorados, porque as mulheres não querem mais, as mulheres não estão aceitando mais essas coisas, e as mulheres dizendo: "Olha, a gente não topa mais isso, a gente lá atrás teve que se submeter a isso porque não tinha outra opção, né". Mas a gente agora construiu essa opção, né, e isso é tão, eu acho que isso ilustra tão bem, porque, assim, ilustra inclusive o quanto esse sistema adoeceu inclusive os homens, porque os homens foram Com também certeza. colocados nessa posição de provedor, né, é só assim que ele se reconhece como homem. Aí, se a mulher não precisa mais de um provedor, se ela se banca sozinha, qual que é o papel dele, né? O papel eles ficaram perdidos, né, eles não têm referencial, eles não sabem como é se relacionar sem ocupar esse papel de um cara provedor, né. A gente senta para falar sobre pulverização de afetos, descentralizar esse amor romântico, colocar ele também num lugar que é importante, mas não como o centro, né. Podem pensar que a gente está falando mal de homem, que a gente odeia homem, que a gente quer o que eles pintam, né, e a gente vai ficar lá, crescer com os nossos gatos, né, eles falam que a gente vai ter um monte de gatos, né. Já arrumei um pra Mas mim. dependendo da situação, é melhor mesmo você ficar com os gatos, né, do que mas não é isso, né, não é que a gente não quer se relacionar, não quer homens, a gente quer sim, mas a gente quer relações justas, né, a gente tá procurando realmente relações que sejam mais justas, né, relações onde a gente primeiro, que assim, que talvez nem precisasse falar, mas é importante falar, né, onde a gente não seja agredida, onde a gente não seja tratada como objeto, onde a gente não seja tratada como algo que não significa, que não tem valor e que está ali para servir, né. Mas não é que a gente não quer ter uma troca justa, que a gente não quer ter uma parceria para a vida, porque quando a gente consegue desenvolver esses laços, é aquilo que a Lindeza estava falando, né, o quanto a gente não cresce, né, o quanto a gente não amadurece. A gente está sendo o tempo todo É lembrado, s né, quase das nossas uma das nossas marionete, né, fragilidades, dos nossos defeitos e das coisas que estão faltando. E quando a gente consegue fazer esse movimento de parar e pensar assim, como você falou, por exemplo, do ciúme, né, se a gente ficar preso só no ciúme, a gente às vezes não evolui, mas na medida que a gente olha: "Mas o que que é que está acontecendo? Por que que eu estou sentindo isso? Por que que eu estou sentindo tanto ciúme? O que que está passando pela minha cabeça? Qual que é a fantasia, né, qual que é o medo? O que que está fazendo com que eu sinta essas coisas?" A gente descobre muita coisa sobre nós. Então, realmente, assim, é um tesouro, né, de autoconhecimento, se a gente se permite estar num relacionamento, né, que seja um relacionamento saudável e respeitoso e que não vai ser simplesmente um relacionamento de paz, não é isso, né, vai ter conflito, conflito faz parte, e a gente briga, a gente resolve, que é aquilo que a Lindeza falou, né, o outro lado também pode ser um lado perigoso, né, esse lado de: "Bom, eu não preciso de ninguém, eu não eu faço tudo sozinha", porque se a gente for parar para observar, não é bem verdade, a gente precisa sim do outro, né, e a gente precisa se permitir precisar do outro.
Não, e eu acho isso tão interessante, você foi falando, e tem algumas coisas que eu acho que a gente tá mexendo, né. Porque ao mesmo tempo você levantou aí de como é que esse movimento Red Pill tá aumentando. Então, assim, porque tem mais mulheres na contraponto indo para o lado do celibato, assim, que cansaram tanto, que estão com medo mesmo. Você falou dessa parte extrema que é a agressão, gente, o feminicídio ele não tá diminuindo. Inclusive ele tá aumentando, assim. A gente tem dados, assim, e talvez também que agora a gente divulgue mais, mas assim, pela primeira vez eu vi aqui o governo de Goiás fazer campanha de denuncie e tudo, de assim, de locar bus door. E esses dias eu estava até andando com meu filho, ele olhou assim, ele falou assim: "Nossa, mamãe, uma mulher com um soco na cara". E esse é um tema que eu falo muito com o Gustavo, porque apesar dele ter só 9 anos, eu falo: "Cara, o cara não acorda com 18 anos e dá um soco na namorada, sabe". Ele é uma construção e nós como mães de meninos, eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande nesse aspecto, porque, a gente falou ali das mulheres que estão ficando mais conscientes e eu acho que não é nem o 8 nem o 80 que a gente já gravou sobre isso, assim, acho que não é nem, se o celibato tá ok pra você, mas eu acho que a maioria de nós nem vai conseguir ir pra esse lado. Nem vai conseguir ir para esse lado. Mas talvez seja uma possibilidade. Eu cheguei uma vez na terapia e eu falei assim: "Tá, e se eu não encontrar ninguém?". Eh, Aham. eu nunca tinha passado essa possibilidade na minha cabeça, tá, e se eu não achar esse relacionamento saudável? Se eu não achar esse relacionamento que não vai ser perfeito, igual a Inês falou, mas assim, que tem essa troca, que olha, eu errei daqui, vamos reparar dali, vamos e não são erros assim, gente, de ninguém tá falando aqui de violência, de agressão, isso aí é É. algo que não tem nem que acontecer, assim, a gente tá falando das incoerências de ser humano Conflito mesmo, do assim, dos cotidiano, né, conflitos. picuinha da vida. Uhum. Eu quero eu queria que você tivesse feito o café da manhã hoje de manhã, e você não fez, vai acontecer gente, vai acontecer no dia a dia. "Ah, eu não gosto tanto da sua mãe, eu não gosto", enfim. Mas ainda assim existir, saúde, ainda assim você se nutrir desse amor mais do que esse amor te tirar energia, acho que é um bom balanço, assim, esse relacionamento mais me nutre ou ele mais me puxa pra baixo, assim? Eu acho que esse hoje é um dos dos vieses que eu mais levo em consideração quando eu começo a me interessar por alguém. Mas, eh, tem vindo muito esses outros movimentos de: "Ai, eu não quero mais ninguém". E aí, tudo bem se essa for a questão de: "Ai, essa é a forma que eu me encontrei e está me fazendo bem". Mas se for uma forma de defesa, e é isso só você que só cada um vai saber responder: "Ah, eu não quero isso porque a pessoa eu estar com alguém eu não me reconheço, me desorganiza". Então, assim, que tipo de relacionamento você está traindo? Que tipo porque, assim, se você lá represa muito aquilo ali gente, eu sou a pessoa que sou água de cachoeira, né. Se você me represar demais, na hora que abre o negócio, eu estouro. Então, assim, pra mim, vários tipos de represamento, eles têm que ser repensados, principalmente quando a gente tá falando de relacionamentos, de coisas que são tão essenciais. Eu não sei se, assim, do ponto de vista psicológico mesmo, Ana, assim, de teórico, se tem alguma coisa aí que o Jung falava, que falava Uhum, assim, da gente não acessar essa coisa que às vezes é um desejo nosso. "Ah, eu tenho um desejo de ter um relacionamento, mas agora eu não quero ter qualquer tipo de uhum. relacionamento". E aí, se não vier esse tipo de relacionamento, tem várias outras coisas aqui que me nutrem. Não parece simples, né, mas não é Não tão é. simples assim. Só que essa consciência, essas perguntas que a lindeza falou, acho que a gente tem que estar se fazendo sempre, assim: "Por que que eu entrei nesse relacionamento? Por que que eu mandei essa mensagem? Por que que eu fiquei triste se a mensagem não veio como eu gostaria? O que que eu posso fazer por mim agora?". Ontem foi um dia que eu estava meio que batendo a cara sozinha e tal, não sei o quê. Fui assistir uma peça de teatro maravilhosa, sozinha. Cheguei em casa, aí você é aquela hora que você fala: "Nossa, mas aí eu vou chegar em casa, meu filho estava com o pai dele". Aí eu fui, deitei, fiquei com a gatinha aqui, fiquei lendo um livro. Às vezes a gente tem que atravessar inclusive esse vazio de estar com a gente mesmo, assim, porque isso é humano, assim, e às vezes a gente não quer, estar com a gente. Então, assim, esse autoenfrentamento, essa autorresponsabilidade de você sentar nessa cadeira e falar: "Tá, o que que eu tô sentindo agora? Por que que eu tô fazendo isso?". Porque senão a gente terceiriza demais e fica muito fácil, né: "Ah, eu não vou tomar esse relacionamento, porque homem é tudo difícil". Mulher também é difícil, gente, tudo é difícil, ser Tudo humano é é difícil, difícil, assim, se tornar tudo é humano é difícil. difícil.
Uhum, tudo é difícil. E sim, sim, o Jung fala que a repressão, na verdade, é a grande origem das neuroses, né. A gente fica Pois é. neurótico mesmo se a gente está reprimindo, aspectos nossos que são fundamentais, né. E assim, a expressão, né, a expressão da nossa libido, seja da forma que for, mas a expressão da libido é algo primordial, né, pra nossa existência, pra nossa saúde. Se a gente for pensar de uma forma, eh, mais realista, vamos pensar assim, a gente quer o direito de viver a vida que a gente quer. Mas aí, como é que é esse querer? É aí que eu acho que o grande questionamento entra. Será que a gente realmente queria tanto colocar o homem como o central na nossa vida quando a gente era mais nova, ou será que enfiaram isso dentro da gente? E aí, por outro lado, a mesma coisa. Será que a gente quer mesmo ficar completamente sozinho, isolado, ou será que não disseram pra gente que esse é o caminho para se proteger? Então, até o nosso próprio querer, às vezes a gente precisa se questionar se é um querer realmente autêntico, é um querer Ou é fundado, imposto. no self, né, ou se é um querer egóico, né, se é um querer só para se dizer: "Bom, eu sou superior a tudo isso, não preciso de nada, eu tô aqui no auge né, do meu, da minha solidão e eu me basto", né. Que também pode ser perigoso se a gente for parar para pensar, né, porque quem que vive sozinho, né, a gente não vive. Se a gente se sobrasse hoje, vamos pensar assim, ó, sobrou eu aqui hoje, eu não sei nem plantar a comida que eu como, gente. Como que faz? Se a gente não vive sem o outro, né, a gente é totalmente dependente e conectado com o outro. Eu até me lembrei do discurso de um dos astronautas da Artemis 2, que eu tô apaixonada naquele negócio, eh, ele falando que vendo a Terra lá de cima, ficou muito claro para ele o quanto a gente é uma coisa só. Ali a gente Pessoal, quando é ele viu de perfeito. fora, ele olhava e falava: "A gente é uma coisa só, unidos, né, dentro desse organismo e codependentes um do outro", né. Então a gente precisa sim do outro, mas a gente precisa também muitas vezes passar por esse processo de questionamento, de se conhecer, de tocar nas nossas dores. Quando a Lindeza fala assim, né, às vezes a gente tem medo de sentar no vazio, às vezes a gente até suportaria o vazio, o que a gente não suporta são os próprios pensamentos, né. É a confusão que vem vindo, né, aquele monte de coisa que vem vindo, aquele monte de dúvida, aquele monte de questionamento, aquele monte de medo, aquele monte de ansiedade e é difícil lidar com isso sozinha, sem, ter um interlocutor que vai te ajudar ali a organizar um pouco esse discurso e te ajudar a colocar as coisas no lugar, né, porque a palavra tem também esse papel, né, o quanto a gente às vezes não sai regenerado de uma conversa boa com alguém que a gente ama ou de uma análise, né, de uma sessão de terapia, porque a palavra tem esse poder de organizar mesmo as coisas. E esses dias eu vi uma mulher falando uma coisa que fez muito sentido pra mim, ela falou assim: "Gente, se a natureza feminina fosse obediência e submissão, a gente já teria se submetido", né. Hum. Então a nossa E natureza não é, não é essa, não é não essa, é. né. A gente tá aí ó brigando e sendo queimada e apanhando e morrendo, mas a gente não aceita, né, porque a nossa natureza Não, é essa. e me veio uma outra coisa aqui, eu tô lendo um livro que chama Indomável, gente, não, eu tô muito na fase de ler mulheres, que é isso também, que é um outro ponto. Eu sempre Exatamente. gostei de ler, mas assim, de ler, de escutar música, e não tô falando que eu não estou lendo mais homem, que eu não estou escutando mais homem. Esses dias fui num musical do Tom Jobim, maravilhoso. Mas assim, às vezes a gente não sabe sobre o que a gente escreve, e a escrita da mulher é completamente diferente da escrita do homem, assim. E Então é tem bem muito menos bonito quando a espaço, né, gente lindeza, então e parece que é aí tem que a gente tem bem que menos ir espaço. mais, né, E ela fala, você sim. falando assim, ai, desse autoquestionamento, ela saiu de um casamento com 3 filhos, assim, cristã, todo um exemplo, tinha vários livros de autoajuda para pessoas perdoarem os maridos no casamento, e ela se apaixonou perdidamente por uma mulher, assim, um negócio mais rompante da vida dela lá, e aí ela falou assim: "É, eu vou ter que", e ela ficou assim: "Nossa, mas como é que eu vou deixar meu marido, os 3 filhos, acabei", eu tinha sido essa pessoa que tinha escrito sobre como restaurar casamentos, assim, e agora eu vi que eu não quero esse lugar, assim, e aí ela conta uma metáfora muito legal,
De que ela ia acompanhar, enfim, ela tomou essa decisão, e ela tomou essa decisão pelos filhos dela, que ela falou assim: "Às vezes a gente fica pelos filhos, mas o que que eu estou ensinando para os meus filhos? A não viver uma vida autêntica, a não viver uma vida bonita, a não viver a vida potencial que eles podem viver". Então se você imaginou uma vida diferente do que você está imaginando, do que você está vivendo hoje, ela pode acontecer. Se isso começou ali na sua imaginação, se isso começou ali, te cutucar, e aí mulher sabe muito disso. Uns vão chamar de sexto sentido, outros vão falar que é intuição, a gente tem um negocinho assim, ó, quando a gente conhece uma pessoa que a gente sabe que não vai dar certo, o corpo revira, tem algumas coisas assim, que desde o começo a gente vai, um trabalho que a gente sabe que não é pra gente. Então assim, o nosso corpo, principalmente assim, acreditar muito no corpo, porque a cabeça às vezes era muito bagunçada, né, a gente é o tempo inteiro estimulada, a gente é o tempo inteiro, a gente tá com ruídos mentais muito grandes hoje, assim. Ontem no espetáculo que eu fui, que era sobre pressa, falava assim, é até angustiante você ver o espetáculo, porque você fala: "Meu Deus, tá todo mundo muito doido, né, muito, frenético, a gente não tem mais tempo pra pausa". Mas o corpo ele não ele tá ali, assim, aí é uma dorzinha, é um torcicolo, é uma gastrite, é uma dor de cabeça que não passa. Então assim, o corpo ele é um tesão que não existe, pela pessoa, é um beijo que você repugna, então o corpo ele não mente, e a gente, só que a gente tá tão distante desse corpo, a gente tá tão distante do quem a gente é, um dos buraquinhos da pulverização tem que ser a gente. A Lindeza falou um pouquinho de ter compaixão com outras mulheres, eu vou até além, que a gente tem que ter compaixão pela gente, pela nossa história, pelos nossos erros, pelos nossos acertos. Eh, eu tenho dias que eu tô mais down, como qualquer pessoa na vida, e esses dias que eu tô começando a ficar assim, eu falei assim, agora eu adotei um lembrete, assim, eu falei assim: "Minha filha, você foi a mulher que subiu um monte de 5.000 metros, você ficou num puerpério sozinha com o menino, você viajou 15 países, a maioria deles sozinha, você montou a empresa, você saiu de um casamento sem ter trabalho, você teve que restaurar a sua vida profissional inteira". Então assim, eu tenho que me lembrar de quem eu sou, porque às vezes um erro, e assim, às vezes é na criação do filho, quando você grita, quando você é mais rude com o filho no momento que você deveria, estar mais, então essa autocompaixão ela também é muito importante. E eu ler sobre isso esses dias me tocou tão profundamente, porque a gente não é compassiva com a gente, né. Então um dos furinhos ali tem que ser nosso, tem que ser olhar para você, tem que ter um tempo, assim, qual o tempo na semana, eu vou perguntar isso para vocês, fica com essa reflexão. Qual tempo na semana vocês tiram para você? Porque você não está performando, você não está na academia, você não está fazendo alguma coisa, você não está lendo porque você precisa aprender alguma coisa, assim, você só está fazendo alguma coisa para você, que você gosta, que seja ver um seriado idiota na TV, que seja escrever, que seja contemplar o céu. Agora eu tô com esse exercício de olhar para o céu todo dia, todo dia, todo dia. Pra quê? Não, só para olhar, não tem porquê. Então quantos momentos a gente passa pra gente, ou não fazendo nada, olhando para o teto. Então a gente não tem momentos pra gente, assim, a gente tem que se colocar na agenda de alguma forma, porque um dos furinhos tem que ser o nosso, porque no final das contas a gente tá com a gente até o final da vida, né. E tem que ser bom, Tem, né. tem, né, lindeza. E essa coisa do corpo, assim, de novo, né, também não é à toa, né, não é do nada que a gente, desaprendeu como confiar no nosso corpo, né, a gente foi ensinada, né, a não confiar no nosso corpo. E aí muito cedo a gente é bombardeada com estética, e aí o nosso corpo ele vai pra essa aí se a gente começa a falar disso, a gente vai para um outro episódio, Ih, a outro que episódio, que vamos que aí o falar nosso mesmo. corpo que o nosso corpo ele tem que ser para servir o homem, assim, ele tem que servir, ele tem que ser para ser desejado, ele não tem que para ser habitado, ele não tem que ser para ser confortável. Então, assim, a gente aprende a andar de salto muito cedo, a usar maquiagem muito cedo, a ter um cabelo que atrai, a ter um, né, e assim, e a gente já até teve episódio sobre isso, gente, não é que é ruim você se arrumar, se sentir bem, eh, isso É pra não é quem, né, sobre pra isso, é quem? para quem e é com qual objetivo, assim. Eu me sinto bem me arrumando. Ótimo, continue se arrumando, mas assim, o quanto da sua vida gira em torno disso, assim, o quanto você consegue perceber seu corpo quando você não tá com a maquiagem, quando você não tá performando. Então eu acho que são muitos aspectos na hora que a gente fala em trazer mais, pontos de consciência para nossa afetividade, mais pontos de segurança, onde a gente antes se concentrava em um só, né. Então, Uhum. acho que relacionamento é importante, a gente precisa dele, para evoluir como pessoa mesmo, e só que
é se questionar mesmo, assim, qual que é o preço desse relacionamento, né. E assim, ele Uhum. tá equilibrado com outras áreas da minha vida, porque quantas vezes a gente vê mulher entrando em depressão, porque saiu aquela parte que era a identidade Índices dela, assim, sabe. altíssimos. Aham, de depressão em Então mulheres, é assim, o ín uhum. saiu aquilo, e agora? Eu sou quem, né. Então, eu acho que é um bom ponto aí pra gente instigar, pra refletir, pra você sair falando com a gente aí quantos, buraquinhos você tá abrindo aí na sua vida emocional, e Uhum. fazer esforço, assim, do mesmo jeito que, a gente vai lá, dá presente, conversa, manda mensagem, cara, você faz isso para suas amigas? Eu acho que isso é um ponto importante, assim, igual a Ana falou, acho que a gente já tem relacionamentos mais próximos com amigas de se ouvir uma amiga sob o olhar dela é uma coisa, assim, que eu acho que nutre muita gente, mas, assim, a gente tem tido esse espaço também para nossas amizades, assim, uma vez que seja por mês, a gente tá mandando aquela mensagem para lembrar que aquela amiga é importante para tirar uma horinha para tomar um café, porque a gente fala: "Ai, amizade na vida adulta é difícil mesmo, gente. Tem que fazer o quê? Questão, tem que estar na agenda de prioridade como qualquer outra coisa. Eu tenho ótimas amizades, assim, eu brincava lá na minha terapia que amizade é um luxo que eu me permito ter, assim, por quê? Porque você precisa investir, você precisa saber como a pessoa tá, ela pode estar aqui, pode estar no outro lado do mundo. Se estiver mais perto é até mais fácil, mas a gente já combinou, eu e a lindez, a gente tem que se ver uma vez no ano pelo menos, a gente tá muito em dívida, assim, a gente tá com saudade. Mas assim, a gente se nutre de outras formas, então, essas outras coisas têm que ter um espaço na agenda, essa provocação é assim, num mundo tão corrido assim, se você só tiver espaço para uma das coisas, cadê os outros pontos de afeto? Não adianta procurar a sua amiga também depois que terminou um relacionamento, aí vai para o próximo relacionamento, some também. Então tem que ser uma constante, assim, é claro que você não vai sair do mesmo jeito que você saía quando você não estava namorando, mas assim, tem espaço ainda para as suas amizades, né, quando você está em um relacionamento? Acho que isso é uma reflexão que me ajudou muito, porque sempre teve espaço, assim, e às vezes que não teve, foram as vezes que eu fiquei mais triste. Então assim, ficar sem esses outros relacionamentos me deixa, mais melancólica, me deixa mais perdida de quem eu sou. Então acho que é uma reflexão boa, assim, da gente É muito, é muito. pulverizar. Ó, eu não sei, assim, pode ser que algumas pessoas não vão concordar, mas assim, eu tenho pra mim que, assim, quando a gente quer, a gente dá um jeito, a gente sempre dá um jeito, a gente sempre dá um jeito. Tanto é que se a gente for parar pra pensar nas peripécias que a gente já fez na vida pra ir atrás de homem, minha Oh. filha, tudo aquilo que vale a pena de verdade, vai demandar uma certa ação da nossa parte, né. Então, assim, a gente precisa realmente se movimentar, se entregar, agir, fazer movimento no sentido daquilo que a gente quer, daquilo que dá valor. É porque a gente, às vezes, vai sendo, levado pelo nosso próprio sintoma, né, e a gente vai se afastando também como um sintoma. Por isso que é importante olhar, conversar, porque às vezes a gente está no meio de um quadro depressivo e não está nem percebendo. Porque tá Sim, muito sozinho, porque tá muito isolado, isso é uma coisa que tem acontecido muito e é importante, né, que a gente esteja atento a isso. Mas eu acho, lindeza, que assim, a gente precisa realmente, construir relações amorosas e íntimas, com outras pessoas, com amigas, com amigos que seja, enfim, a gente precisa ter essa proximidade, a gente precisa ter essa troca, a gente precisa do outro, a gente se torna ser humano a partir da experiência e da troca com o outro, né. A gente se constitui nessa troca, então ela é fundamental, não tem como correr disso. Mas a gente também, precisa, antes de pensar no relacionamento com o outro, pensar no relacionamento consigo mesmo, né, com si próprio. Porque para eu me relacionar com o outro, eu também preciso muitas vezes lidar com as questões do meu próprio relacionamento comigo mesmo, né. E isso é muito difícil, isso também demanda tempo, isso também demanda vontade, até para você enfim. comunicar, né, "Olha, aqui Uhum. você me machucou, que aqui É. não vem nesse aqui, porque assim, eu sei que não você nem tá sabendo". Eu tive essa conversa uma vez com uma amiga que desmarcava e sumia. Ela não desmarcava, na Uhum. verdade, ela só sumia. E eu tive que falar assim: "Deixa eu te falar, quando você faz isso, às vezes é só uma distração da sua parte, mas pra mim ativa uma ferida que não é legal. Então, assim, não tem problema desmarcar, porque às vezes vai acontecer algumas coisas mesmo, mas me avisa, mas me fala, não deixa eu
pensar com a minha cabeça super criativa aqui, que você não se importa, porque isso chega a ser mensagem de mim. Então quando a gente se conhece, antes você falava: "Não, esse fulano de tal não tem consideração comigo". Então isso também é importante. E você foi falando, eu vou talvez errar o nome de quem escreveu isso, mas talvez pra gente finalizar, veio uma frase muito latente na minha cabeça que eu acho que é muito real, assim, que é algo assim, tá, gente, não tô lendo nada, então é parafraseando, eu acho que é Vinícius de Uhum. Moraes, que é: "Eu deixaria ir, embora não sem dor, todos os meus amores, mas eu enlouqueceria se eu perdesse todos os meus amigos". E eu acho que fala muito do que a gente falou, assim, dessa pulverização dos afetos. Aí o amigo às vezes vai ser a família, às vezes vai ser um gato, às vezes vai ser uma mãe, um pai, um primo, enfim. Essa essas outras relações que a gente tem, eu acho que elas são vitais, assim. A gente é Uhum. enlouquecedor, estar sozinho no mundo, então, É. que a gente pulverize nossos afetos cada vez mais. Uhum, uhum. Que os bons fiquem. Que os bons fiquem, principalmente invista nos que são bons, nos que fazem, Exatamente. sentido. É isso. Ai, que delícia, foi Que ótimo. bom tá de volta. Estava morrendo de saudade, estava de volta. E olha, Beijo. obrigada, lindeza, é sempre maravilhosa essa troca com você. Obrigada. Obrigada, eu amei, amei o nosso papo. Daqui Até uns dias mais, tem gente. mais. Beijo.